O especialista Luiz Henrique, que é médico psiquiatra, fala hoje com a gente ao vivo sobre transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Confesso a vocês que é a primeira vez que eu ouço esse transtorno. O TDAH é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e acompanha o indivíduo por toda a vida dele. Bom dia, psiquiatra Luiz Henrique, sinta-se bem-vindo aqui no Grupo Diário de Comunicação, na Record News também, obrigado. Bom dia, Patrick, bom dia, Paula, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Que transtorno é esse, doutor? TDAH. Cada vez se fala mais nesse transtorno, né, Patrick? Acho que é interessante a gente trazer informações, porque, como você bem falou aí no início, é um transtorno que acompanha o indivíduo a vida inteira. Ela pode, em geral, começa na infância, a maioria dos casos tem início na infância, mas dois grupos, um neozelandês e um grupo brasileiro, chegaram à conclusão há pouco mais de 2 ou 3 anos que o transtorno pode começar na idade adulta também. Então, é um transtorno que traz muitas dificuldades, mais do que uma incapacidade, como a depressão provoca, ou como qualquer um outro transtorno mais invasivo, vamos dizer assim, provocam. O TDAH ele é um transtorno que cria dificuldades e limitações na vida do indivíduo. Por quê? Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. A pessoa pode ter tanto déficit de atenção, como pode ter hiperatividade, como pode ter as duas coisas juntas. Então, déficit de atenção se caracteriza basicamente pelo quê? Pequenas falhas, falhas, mas que podem ter repercussões grandes. Por exemplo, num processo judicial, você, numa desatenção, entender um critério ou um parâmetro de maneira errada e colocar numa sentença, de repente, uma pena que não é aquela, ou fazer um cálculo inadequado, né? Então, aquilo que parece ser pequeno, muitas vezes tem repercussões importantes na vida da pessoa, né? Esquecer um bisturi dentro de um corpo que está sendo operado. Então, assim, parecem coisas pequenas, mas que na verdade têm repercussões grandes na vida do indivíduo. Mas tudo por conta de uma desatençãozinha. Todo mundo sempre fala assim, mas não tem tanto problema, é uma coisa leve, mas em geral acontece em situações que podem ser graves, né? Então a desatenção, a dificuldade de observar detalhes, e tudo na nossa vida é o detalhe, né? Quando a gente esquece o detalhe, é o detalhe que faz a diferença na vida do indivíduo. Uma resposta que a pessoa que tem déficit de atenção com frequência dá é: esqueci, é verdade. Tipo assim, ela recebeu uma série de ordens ou de orientações e ela não consegue realizar tudo porque ela simplesmente não estava ligada ali na hora. Às vezes o pai fica chamando a atenção do filho: você é surdo, você não presta atenção no que eu estou falando, você não ouve o que eu disse, não ouviu o que eu falei, era para fazer isso e aquilo. Ou seja, para a pessoa com déficit de atenção, um monte de ordens, ela vai escolher a que dá para fazer. Entendi. Só que ela escolhe inconscientemente. E os pais ela não sabem consegue. o que é Exatamente. Ela não tem muito essa ideia de que, na verdade, ela não está conseguindo reter porque ela tem um transtorno. Ela não consegue gravar. E aí, por não conseguir gravar, a queixa mais frequente das pessoas é: estou com problema de memória. Eu não consigo me lembrar das coisas direito. Ela começa a contar uma história, começa a falar uma coisa, dali a pouco ela já enveredou por outro caminho, ela já não lembra para onde voltou. Será que os políticos que prometem um monte de coisa e não cumprem, aí ele também tem esse... Patrick, não tem muito a ver na maioria dos casos, né? É transtorno de personalidade, um dia a gente fala disso. Desvio, né? Doutor, existe uma idade que fica mais aparente? O senhor acabou de falar aqui que pode até aparecer na idade adulta. E Sim. quais são as causas do transtorno? A gente ainda não sabe qual é a causa efetiva do transtorno. Sabe exatamente o que acontece no cérebro, a gente sabe disso. Mas a gente não sabe por que acontece essa alteração neuroquímica cerebral na região da frente aqui do cérebro. E é muito mais fácil perceber a hiperatividade, justamente porque a criança não fica quieta. E não é simplesmente uma criança danada. Ela é uma criança que não para. Ela não consegue ficar parada. É uma criança que na sala de aula está mexendo com todas as outras crianças. Ela fica em pé a maior parte do tempo. Ela é aquela que o professor está falando e ele está na frente do professor fazendo, balançando o braço. Está balançando o bracinho, está mexendo com um, está mexendo. Menino, senta aqui, ele senta. Dali a pouco ele já levanta, já mexe de novo, ele não consegue ficar parado. Não se sabe ainda a causa ou as causas, mas há tratamento? Tem tratamento. Qual é o tratamento? Menos mal, né? Menos mal. No adulto, a hiperatividade
hiperatividade ela se caracteriza muito mais por esportes radicais e velocidade excessiva, moto, carro. Seja queimar é muito mais energia assim. mesmo, né? Muitas vezes ele está aqui na cadeira e está balançando, está se mexendo, é extremamente impulsivo, age por impulsividade. Então o tratamento visa atender ao déficit de atenção, à hiperatividade e à impulsividade. Então a pessoa consegue ficar, vamos dizer assim, centrada. Ela consegue parar, fazer o que ela precisa fazer com muito mais foco, atenção e concentração, consegue reter melhor os conteúdos que está estudando, as coisas que está desempenhando e fazer de uma maneira muito melhor, com repercussões emocionais muito menores, porque a efetividade dele aumenta. Agora, o senhor há de convir que é difícil identificar e fazer essa diferenciação entre a criança danada e a criança Isso, com e aí o que a gente hiperativismo. precisa fazer então para saber se é danação ou se é hiperatividade? Você tentou todas as medidas corretivas, né? Deu um castigo, chamou atenção, segurou no canto, já deu a sandalhadinha ali que o pai muitas vezes chateado dá, e você está fazendo isso com frequência e não percebe melhora no comportamento da criança, é porque pode ter alguma coisa de alterada e vale a pena procurar ajuda justamente para tratar, Patrick. E o tratamento faz toda a diferença na vida da criança, inclusive, e aqui eu ressalto a importância de tratar ainda criança, porque repercussões emocionais de uma vida escolar, por exemplo, menino que é deixado de lado porque ele dá trabalho. Sim. Os professores não querem saber dele porque é um menino danado. Os colegas não querem mais brincar com ele porque ele vive criando problema. Imagina como é que vai ser o emocional dessa criança quando for adolescente, quando for maior. E o que os estudos apontam é: crianças com TDAH não tratadas têm um risco aumentado para o uso de drogas na adolescência, para entrar no mundo do crime na adolescência, né? Pequenos furtos e até mesmo agressividade, violência, né? Então é importante tratar ainda a criança. O tratamento é feito com medicamentos. Infelizmente, nós temos aqui no Brasil uma política de controle de medicamentos que é muito frágil, muito fraca, e acaba que o mesmo medicamento que trata TDAH, justamente por aumentar o foco, a concentração e a retenção de conteúdo, as pessoas usam de maneira abusiva e inadequada para estudar para concurso. Então, muitas vezes você chega na farmácia e não tem o remédio, porque já foi vendido tudo para pessoas que realmente não têm o transtorno, né? Mas que usam com essa finalidade. Essa então, automedicação também é perigosa. Né? As pessoas morrem de medo de remédio controlado, Sim. mas compram de maneira inadequada, né, para, enfim, fazer uma prova de concurso. Então, o que a gente recomenda é avaliação psiquiátrica, avaliação psicológica, dá para fazer psicoterapia, como eu falei também, tem a repercussão emocional no indivíduo e a terapia ajuda muito a aliviar essas repercussões. Especialista Luiz Henrique, médico psiquiatra. Muito Bom obrigado. dia, obrigado a todos. Pela Obrigada, sua participação, doutor. por esclarecer para a gente, né, Paula Litachi, Sim, o que é sim. esse TDAH. É interessante as pessoas procurarem no site tdah.org.br. É interessante, não é TDAH, é TDAH. Isso, E é importante TDAH. procurar em sites confiáveis também. Exato. Exatamente. Esse site que eu estou falando é o site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, tdah.org.br, onde você vai encontrar informações para pais, professores e até mesmo pacientes. Mais uma vez, muito obrigado Eu que agradeço. senhor, que é especialista, médico psiquiatra, Luiz Henrique. Está geralmente conosco aqui porque ele é um dos nossos amigos parceiros aqui do Grupo Diário de Comunicação da Record News, do D24am.com, do Amazonas 1 também da sua Rádio Diário. Muito obrigado mais uma vez.